Chique. Pronto. E os avaliadores, queria agradecer a professora Carol pela gentileza de meu trabalho, estar aqui, né, mesmo de atestado. Muitíssimo obrigado, espero que você esteja super bem, melhor. E professor Paulo também, muito obrigado por estar aí no estúdio e avaliando o trabalho aqui do João. João, então passo a palavra para você, você inicia agora os seus 10 minutos. Bem, continua um documentário sobre permanência estudantil. Ele foi feito aqui em Brasília, sobre Brasília. E aí ele teve como ideia inicial assim estudar como que é tratada a permanência estudantil em Brasília, como é que as universidades públicas e privadas adotam esse tema. E aí ele atualmente está em 45 minutos. Eu falo atualmente porque ele é para ser continuado. Ele não está na sua fase final, porque por conta do tempo acadêmico eu finalizei ele nesse tempo, mas ele vai continuar em frente. Ele é um documentário muito expositivo com, com depoimentos de alunos que são da UNB, são de movimentos estudantis, que são de movimentos políticos da UNB. E aí temos essas entrevistas. Os objetivos do documentário são basicamente começar uma conversa e pesquisar quais são os problemas iniciais dos alunos. Então, teve uma pesquisa bem grande, assim, extensa, de como, quais perguntas que dariam uma conversa melhor, assim, para o assunto de permanência. E aí chegamos em 8 perguntas que foi fazendo para todos os convidados e expandindo em perguntas adicionais baseadas em cada vivência. E aí tivemos vários pontos em comuns, assim, basicamente muito focado assim, em transporte, que a gente está no esquema de permanência estudantil, é muito focado em transporte, principalmente em Brasília. Por que que eu fiz esse documentário? Porque a gente tá num momento assim muito politizado, muito complicado assim de estudar no Brasil. Tem muita bolsa sendo cancelada e fazer uma arte política assim que tente abordar isso é importante porque tem muita arte que vai contra isso, que espalha muito dado falso, muita invenção da cabeça assim, e fazer uma arte que pega assim vivências reais, que pega um fundamento assim que existe, acho que é um lado assim que faz bem para a sociedade. Para fazer o documentário, eu foquei muito num projeto que eu tô fazendo há muito tempo, assim, que é a não direção. Eu não gosto muito de pegar um negócio assim e botar numa pessoa só. Eu gosto muito de botar na mão de todo mundo, assim. E aí, o Quadradinho em Cena foi muito influência nisso. E também dele, assim, e de todos os podcasts que eu ouço, eu quis focar na voz, assim. Você conseguir assistir o podcast, assistir o documentário,
como um podcast. Não precisava você ficar prestando atenção na tela lá o tempo inteiro. Até porque, tipo, se você ouvir ele na internet e você ouvir ele em qualquer lugar assim, você pode só não prestar atenção. E aí, às vezes, você pega um negócio assim no fundo, aí você olha assim, aí você presta atenção. E eu acho que isso ajuda a você absorver assim, uma coisa assim. E aí, e Matador de Passarinho foi outra influência muito grande assim, porque ele faz umas perguntas muito boas e deixa o tempo do pessoal falar. E aí eu acho que isso extraiu mais assim dos convidados, dos entrevistados do podcast, do documentário. Eu uso documentário e podcast trocando assim, porque realmente é focado na voz muito assim. E como eu falei no começo, é um projeto em continuidade. Ele vai se tornar uma série de minisséries ou vai se tornar um longa baseado no que o conteúdo der no futuro. Na montagem desse primeiro projeto, eu vi que dá para dividir por tema e aí daria uma minissérie, mas dependendo do que pegar depois, dá para fazer um longa. E já tem assim 3 convidados marcados no futuro. Então já tem a continuidade planejada. E é isso, esse foi meu projeto. Vocês já viram ele em forma de vídeo. E é isso. Muito obrigado, João. Foi bastante conciso, né? Mas é isso. Foi sua apresentação. Muito obrigado. Agora a gente vai passar para o segundo momento da banca, que é ouvir os avaliadores. Professora Carol, a gente pode começar com você? Pode sim. Então, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite. E você. Bom, boa noite. A gente já se cumprimentado, né, João? Mas cumprimentar as duas convidadas, né? Das mulheres, achei ótimo. João, eu comecei a ler esse memorial antes de assistir o filme. E aí voltei para assistir o filme, voltei o memorial também. E eu tomei um susto quando vi que eram 45 minutos. Foi o meu primeiro choque. Porque esse filme, pra mim, no memorial, você não tá defendendo que você tá fazendo um média. E aí eu fui assistir esperando um média. Lá no final do memorial, eu entendi que, na verdade, é um filme em processo, né? Que você ainda não terminou. Mas essa conexão entre o teu produto e o teu memorial, pra mim, tá um pouco difícil assim, eu não sinto muita solidez, né, nesse processo, porque você está me apresentando um produto intermediário sem me dizer que você está me apresentando um produto intermediário. Entendi. E aí isso é muito, assim, é muito difícil. Aí todas as fichas que eu vou fazer são um produto, tá? Assim, eu acho que você tem um super potencial, mas... Tá me ligando. Mas que você preste atenção nisso. É uma crítica ao que eu estou vendo e ao que eu li, tá? Então, assim, toma isso como o teu processo de crescimento. Acho que você é com muito potencial. Eu lembro de você como aluno em direção de fotografia, sabe? Fiquei feliz de participar da sua banca. Mas eu vou precisar de puxar um pouco tua orelha nesse sentido. Porque você não me avisou em nenhum momento que esse seria um processo, né? Assim, olha, eu estou construindo algo e tal. E aí, quando a gente percebe que isso é um processo que isso já está muito lá na frente, lá no final você vai dizer, não, na verdade eu filmei em 2 dias, editei em 1 mês, esse é o tempo. Quando na verdade a gente tem um monte de temas interessantes que você coloca, tem algumas entrevistas muito interessantes no meio de entrevistas que não tem força, e aí a gente começa a entender, né? Então eu acho assim, o teu trabalho, ele apresenta, ele demonstra essa pressa, assim, né? Então acho que você tem na mão, assim, um conteúdo, acho que uma iniciativa muito interessante, você falar de permanência, é um assunto sensível, é um assunto muito complicado, né?
não é só permitir ou esse avanço, né, das ações afirmativas, né, não acaba ali, né? Eu já entrevistei também o pessoal do movimento indígena, né? A primeira turma de alunas indígenas, alunos e alunos indígenas na UNB. Então, assim, essa dificuldade da permanência aparecia muito. Então, quando eu fui ver teu trabalho, eu tinha uma expectativa muito maior, porque é um assunto muito importante, com muita gente, com muita história, e também dirigir a fotografia do rumo, né? Que você traz ali então, assim, é um assunto que para mim é muito caro, no sentido de quem percebe isso, quem viu as mudanças no UNB, né? E aí o teu trabalho não está entregando a força que precisa ter. Porque o que eu quero te perguntar, agora sendo mais, te perguntando também desse processo, né? Para quem você quer falar sobre permanência estudantil? Para quem, assim, você pode ir anotando, porque eu quero que você me responda ao final, né? Assim, você fez esse primeiro corte pensando em quem? Aí você tem essa dúvida que eu acho que você apresentou aqui, que você pretende mostrar você pretende fazer um longa-metragem, mas lá no memorial você disse que você pode também fazer um curta de 15 minutos, né? Então, assim, me explica melhor o que você quer, para quem que você quer mostrar, porque tem muita gente que já é contra. Eu acho que você tenta trazer isso no seu memorial e aqui na sua apresentação também, toda essa questão de fake news e tudo. Mas se você entrega entrevistas que vão reforçar a tese de que não é necessário ter permanência, é pior, você entende? Algumas entrevistas ali, dentro dessa postura que você fez, esse primeiro corte de 45 minutos, estão entrando em contradição com a sua vontade de defender a permanência estudantil, as políticas para a permanência estudantil. Então, assim, é bem sensível, né? Porque por mais que você... tem algumas coisas, né? Essa ideia da não direção, ela não condiz com o que você está fazendo, que é montar esse documentário, que é um documentário expositivo, né? Então, por mais que você tenha uma horizontalidade na sua equipe, que é super legal, isso não deixa de ser uma direção. Pode ser uma direção coletiva, né? Assim, mas não deixa de ser. Então, assim, esse fio narrativo que você está traçando, a partir da fala dos outros, está levando para muitas direções diferentes, inclusive a direções que eu acredito que você não queira que o filme leve, né? Que são... Porque tem alguns momentos, né, que o entrevistado fala, todo mundo pegou o auxílio emergencial. Peraí, então tá sobrando dinheiro, né? Assim, é como se fosse o contrário. Você fala toda hora, a universidade não tá pronta para acolher essas pessoas, não sei o quê. Aí, de repente, você fala, todo mundo pegou dinheiro, isso aí tem... Então, assim, eu acredito que essa coisa aleatória dessa filmagem em 2 dias não ajudou seu projeto, né? Então, acho que merecia um desapego mesmo. Tem gente que vai falar, a gente não vai usar, isso é normal, assim. E a gente agradece as pessoas no fim do filme, mas a gente não precisa ter esse aproveitamento de uma porcentagem tão alta quando você não tem uma entrevista tão boa. E isso vai favorecer aquelas pessoas que falaram melhor e que vão te ajudar a construir esse argumento, né? Então, nesse sentido, você tenta me defender lá no memorial que esse filme tem um dispositivo. E eu não encontrei que dispositivo é esse. Porque isso que motivou essa coisa do gosto, atraência, sabe? Isso não é um dispositivo fílmico. Né? O dispositivo para o Bill Nichols não é esse. Esse pode ter sido uma motivação, né, da equipe e tal. Mas o dispositivo do filme não está posto. Então eu não entendo o que é. Eu só fui entender que isso era um dispositivo quando você me falou que era. Porque de fato eu não vi um dispositivo, eu não percebi um dispositivo. O único dispositivo que você me avisou que haveria e tem é o som, né? O som do ônibus e tal, que vai atravessar todos esses 45 minutos e que, na minha opinião, não foi uma escolha muito feliz, né? Porque eu acho que você tem na voz o centro do seu filme e talvez um podcast, né? Em alguns momentos assistindo o seu filme, eu tirei a tela, eu fui ler esse memorial, assim, como exercício de o que essa imagem está me falando. E ela não estava me falando. Então, assim, se você está escolhendo ir pro cinema, né? Tipo assim, eu quero fazer um longo, eu quero fazer um vídeo ensaio, eu quero fazer um documentário, a gente tem que pensar com mais cuidado nessa imagem, né? Ainda que seja o corte dessas 3 câmeras, né? Mas eu tô te falando, assim, muito sinceramente, que esse primeiro corte, ele tá muito inconsistente mesmo. Porque você tem coisas muito, você contou pra mim, com a sua voz, em primeira pessoa, o que você ia fazer, né?
Você ia falar, você lê o artigo 6º da Constituição, aí depois vem tópicos, então assim, tem toda uma estrutura muito dura, mas depois você disse que quer fazer um vídeo ensaio, aí eu não sei mais para que lado você quer ir, então assim, eu quero que você me responda, assim, o que você acha que tem mais força agora. E o documentário expositivo, por mais que ele pareça muito careta, ele tem uma função pedagógica, né? Ele nasce ali naqueles anos 30, com os ingleses, enfim. E ele cumpre muito isso. Eu acho que quando você vai falar de um tema que para a sociedade não é tão bem aceito, né? Essas pessoas estão pegando dinheiro do Estado, enfim, para continuar na faculdade, mas quem que chega na faculdade, será que isso é justo, né? Tem todo um discurso de meritocracia contra a permanência estudantil. Então, assim, ou você escolhe pegar na mão dessa pessoa que está assistindo o seu filme e guiar para uma linha narrativa, que ela vai ter uma construção de argumento mais sólido. Aí você fala isso do documentário, né? O documentário ajuda as pessoas a se informar. Então, você pode fazer um filme expositivo com arte, com leveza, se for, sabe? Esse aspecto do som do ônibus. O filme, para mim, na minha concepção, tem dois caminhos muito interessantes que eu acho que você deveria explorar. Aí é menos uma pergunta e mais uma contribuição sugestiva, né? Para mim, mobilidade urbana em Brasília é um tema chave no seu filme e é um tema muito importante. Acho que tem alguns pesquisadores aqui em Brasília, principalmente do movimento do passe livre, né? Você pode ir atrás dos textos do Paik Santarém. Acho que é um cara legal para você pensar. Ele fala que o ônibus é o novo navio negreiro, é uma reformulação, né? E assim, esse dispositivo do sofrimento, né? Tipo, poxa, eu já passar esse tempo todo ouvindo esse som do ônibus, eu não acho que ele está bem decidido, mas você pode decidir criar um incômodo na pessoa que assiste. Aí eu acho legal, né? Mas uma postura tão clássica, você pretende fazer uma coisa dispositiva tão certinha, tópico 1, tópico 2, tópico 3, e de repente você coloca um som assim pra, sabe, eu acho que ele tá um pouco indeciso, assim. Eu acho que você não precisa escolher uma categoria do Nichols para seguir, é só isso. Mas eu acho que algumas decisões têm que estar um pouco mais concisas, né? Assim, então, eu considero que o seu trabalho é um processo de pesquisa para um futuro documentário. E aí a discussão de documentário também não te ajuda, né? Porque você vai citando, tipo, algumas ideias do Balbino, tipo assim, poxa, eu conheço o Balbino, mas você me explicou direitinho quem é essa pessoa, por que ele está falando isso? E aí você diz que você não gosta de documentário, mas você escolhe fazer um TCC com documentário, sabe? Então, que o documentário é onde a gente mais lê sobre, os realizadores mais escrevem. Então, assim, tem muita gente falando, poxa, mas o que é documentário? E aí você tenta se aproximar do conceito de verdade. O documentarista não tem essa função de responder isso, assim. Aí eu te indico muito o texto do João Moreira Salles, né? Um texto curtinho, assim, do João Moreira Salles, que me manda um e-mail, que isso eu quero te mandar, eu quero que você leia. Isso é muito bom, assim, porque ele vai se perguntar exatamente o que é que motiva, né? Todas essas discussões, e eu acho que ele passa por isso. O documentário é quando o cineasta diz que é documentário. Mas o que faz isso é um gênero em oposição à ficção, né? Então, por que você não escolheu fazer um falso documentário, por exemplo, se não é tão interessante, né? Então, assim, tem várias coisas que eu acho que estão muito frágeis no seu trabalho e que podem ser pontos interessantes, considerando que esse é um primeiro processo para um filme futuro, né? Então, isso eu acho legal. Eu não sei, eu acho um pouco deslocada a entrevista dos cineastas dentro desse contexto, né? Ao final, eu queria entender quem foram essas pessoas a partir do filme. O filme não me explica nada sobre a vivência dessas pessoas na universidade. Eu vejo algumas pessoas, a maioria é homem, agora eu acho que eu talvez entendi pela questão de serem atraentes, mas assim, eu não sei onde, assim, eu tenho que visitar na minha memória de ex-estudante da UNB os espaços que eles estão falando, não tem no filme, né? Então, às vezes é um recurso mesmo procurar essas imagens, né? Ou abandonar de vez e fazer um podcast. Eu acho que também é uma saída, porque eu acho que você tem esse outro caminho, né? Ali no seu memorial, você avisa a gente que você quer fazer uma minissérie, enfim. Às vezes é abandonar a imagem também, porque eu sinto que ela está abandonada, né? Dentro desse contexto. Então, eu acho que são algumas provocações assim, que eu tenho, porque
ótimo tema, você tem pessoas que querem fazer com você, acho que você tem um monte de coisas interessantes. E eu acho que essa questão da mobilidade dá um filme. Lá no final, quando você volta a falar em primeira pessoa, que você diz assim, do processo de ser contratado como PJ, você já dá um caminho super legal, sabe? Que pega também essa coisa dos trabalhadores sem direito. É muito atual, tipo, assim, os temas são muito bons. Mas isso está numa salada de temas e opiniões aleatórias que a mim não interessa. Assim, e aí eu digo a mim, assim, quem sou eu que já fui universitária ou eu professora, aí é a minha pergunta, para quem que você vai falar? Então, para universitários como a gente, ou é para um público que não é universitário e precisa se informar sobre isso, né? Você quer conversar com as pessoas enquanto elas estão no ônibus? Porque eu acho que esse é um lance também, assim, como é que você vai chegar no seu público, né? E eu acho que como está agora a gente não consegue entender muito bem quem é o público, qual é a mensagem também. E eu sinto que nesse emaranhado de opiniões e experiências, né, sociais aí em torno da permanência, você tem mais elementos para falar sobre mobilidade, né, urbana e sobre o processo de perda de direitos de trabalhadores e estudantes. Né? Isso eu acho super legal, acho um tema incrível. E aí eu não sei qual que vai ser o seu próximo produto a partir daqui, né? Mas eu acho que vale a pena você pensar, tipo assim, o documentário expositivo tem seu valor, você criar uma narrativa, um roteiro que seja de montagem, porque vocês valorizam o roteiro de documentário, né, memorial. Mas você acaba criando seu roteiro de montagem quando você entrega esse filme, né? A gente pode transcrever e a gente vai ter. Então, olhar para essa narrativa, para onde que ela está indo, para onde ela está levando, eu acho que pode ajudar a formar a opinião de outras pessoas, pode ajudar a registrar essa experiência desses estudantes, né? E eu acho que você é um aluno com muito potencial para trazer as imagens de volta, né? Para trazer esses percursos, para trazer o que é o 110, né? Essas imagens, para mim, elas estão sem força no filme. Eu acho que você até tá ali no ônibus, mas o negócio me pareceu muito improvisado. Então, assim, eu tô considerando que esse realmente é um trabalho, é um processo de pesquisa que você começa no TCC e vai fazer, vai continuar, né? Então, assim, nesse sentido que eu também tô contribuindo. Aí eu já fui, mas eu já te falei onde eu acho que tá muito, onde que tem força, eu vou falar onde também não tem. Quando você levanta o tema do suicídio dentro do seu trabalho, eu achei indelicado mesmo, assim, porque é um tabu, não é um tabu à toa, é um tabu que é um tabu social, pela dificuldade mesmo que a gente tem sobre pensar essa questão. E você traz pessoas que estão fazendo piada com isso em outro momento do filme, né? Então, assim, como que uma família de um jovem que se suicidou no UNB pode se sentir vendo seu filme? É um problema da ética do documentário, né? Tipo assim, você tem que pensar para quem você está falando e se a ideia é trazer luz para um tema tabu, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Você tem que pensar que esse filme tem que ajudar a gente a enfrentar esse tabu, mas não passar por ele como se fosse algo banal, né? Assim, e eu acho que algumas entrevistadas estão muito legais. Eu acho que é uma estudante de psicologia que está na BCE. Eu gostei muito dela, sabe? Eu acho que ela fala de acessibilidade muito bem, fala das dificuldades, porque ela traz elementos concretos. Mas aqueles alunos que estão meio que falando, assim, da própria experiência, eles têm muito espaço para falar qualquer coisa, assim, na minha opinião, né? Então, acho que talvez esse sentido da conversa coloquial que a gente tem quando a gente tem uma entrevista muito de boa, assim, é muito legal, mas depois a gente, como realizador, a gente tem que olhar isso e pensar, eu preciso cuidar da pessoa que me falou isso, entender se isso tem que estar dentro de um corte de filme ou não. Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa que é de boa, é meio piada entre a gente, mas às vezes isso não ajuda a construir isso, vai cristalizar a imagem dela naquele lugar também. Né? Não, um cuidado mesmo que eu acho que você precisa ter, e eu acho que não foi acertado trazer esse tema dessa forma. Eu acho que você pode falar sobre isso, acho que é um assunto muito sensível, saúde mental, no ensino superior, né? Mas eu acho que ali a coisa tá meio de qualquer jeito, né? Então acho que seria interessante repensar se isso vale a pena, porque dentro dessa estrutura de tópicos eu nem entendi, assim, o que isso estava
ali, né, você tá no direito à saúde, mas depois isso volta lá na frente, quando a gente tá falando de outra coisa. Então também eu acho que essa estrutura não te ajuda. E aí eu te indicaria, assim, eu te recomendaria você pensar no roteiro de documentário de uma maneira mais generosa, como um instrumento criativo, não como algo para te engessar. O roteiro de documentário, ele é roteiro na pré, ele é roteiro na produção, ele é roteiro na pós. Né? A gente não abandona esse pensamento, porque é nesse momento de você escrever suas ideias que você pode descartar algumas coisas que podem parecer interessantes, outras não. Né? E é aí que a gente vai decidir que filme que a gente vai fazer. Se vai ser de uma determinada cara, se vai ter uma determinada estética, né? Quais as provocações, enfim. Então, acho que com esse primeiro corte assim, que você tem, acho que seria legal você entender onde está a força do filme, onde não está, né? Começar a escrever outras ideias para continuar esse processo, acho que no produto que você definir, que vai ser seu produto final, e seguir adiante, né? E aí, nesse sentido, eu queria te indicar o texto do Patrício Guzman, né, que é o Filmar o que Não Se Vê, né, que é um livro incrível, que ele fala muito sobre esse processo da escrita e da produção de documentários. Então, dá para você descongelar esse preconceito do documentário, de repente, com o Patrício Guzman, que é um ensaísta, assim, é um cara que consegue juntar o universo com a ditadura chilena e faz, assim, maravilhas, assim, narrativas, né? Tudo é possível. Então, acho que é uma boa sugestão também para você, para trazer um pouco mais de aproximação com esse campo do documentário, né? Eu acho que valeria também uma leitura mais cuidadosa, né? Desse gênero que tem tanto, assim, tem bastante coisa que eu acho que você pode beber na fonte, pode ler dos cineastas, pode ler dos teóricos do cinema, e eu acho que são questionamentos que a gente começa a ler na faculdade e não para, assim, você continua fazendo filme pensando sobre o que esses caras escrevem, né? Então, eu acho que são essas minhas contribuições, não sei se eu me estiquei muito aqui, mas é isso. Muito obrigado, professora Carol. João, eu vou pedir para você continuar anotando aí, memorizando quais. Acho que você não está anotando, né? Você está só memorizando. Quero ver se vai lembrar todas as vezes. Vou passar para o professor Paulo e logo em seguida daí você tem direito de resposta. Obrigado, professor Paulo, por ter aceitado o convite. Glória com você. Eu que agradeço o convite. Parabéns, João, parabéns, Mike. Pelo trabalho. Muito difícil poder explanar qualquer coisa depois da professora Carol, né, Ana Carolina, dando uma aula, uma explicação bem forte. Eu vou tentar ser um pouco sintético, assim, já que o que ela trouxe eu ia falar com as minhas poucas palavras, né, mínimo de vocabulário sobre o documentário que eu tenho diante disso. Então, eu concordo, assim, o que a Carol trouxe foi a coisa que mais me pegou no seu filme. E depois eu fiz o contrário da Carol, assim, eu assisti o filme na segunda-feira, a gente exibiu ele na sala de cinema para os alunos que estavam presentes, a gente exibiu todos os TCCs. Ele foi um filme bem aceito, né? Então, interessante, exibir um filme que é um documentário um pouco maior. Os alunos ficaram o filme inteiro, né? Os alunos que estavam na sessão não teve aquela coisa de que o filme é chato, eu vou sair. Então, isso é interessante. E eu assisti primeiro o filme. E a sensação, depois que eu li o teu programa, eu acabei entendendo um pouco, assim, e me deu uma sensação, assim, de que a Carol estava perguntando, né, para quem você fez o filme, para quem você fez o filme. Eu senti que você fez o filme para a banca. A sensação que eu tive eu preciso entregar o produto, então eu gravei 2 dias, eu vou sentar, eu vou tirar um corte para poder finalizar o curso, para poder trazer para a gente, sabe? E aí eu acho que ficou faltando esse olhar um pouco maior e um segundo, como é que eu vou falar?
um segundo corte, sabe? Onde você poderia olhar e de repente, retirar algumas entrevistas, deixar ele num outro formato, trazer coisas novas. Então, o que eu senti é isso. Se você fez 2 dias de entrevista, eu vou pegar esse material, vou finalizar, vou apresentar para a banca. Não que não esteja ruim, não que não tenha potencial, não que tenha coisa boa, e muita coisa boa. Se você é um cara super talentoso, eu acho que o documentário muito a sua cara, assim, muito, eu vejo muito você, como eu vejo no seu material escrito, eu vou falar um pouco sobre ele, mas eu tive essa sensação de que você, eu preciso cumprir, eu preciso fazer. Então, quando você traz que é um processo, que é um filme em processo, eu acho muito interessante e acho que vale você abrir um novo processo agora, que é um novo governo. E um governo que tem esse olhar, um retorno de um governo que trouxe muito dessa política estudantil para um país, sabe? Então, eu acho que isso é muito rico. Eu tenho conversado com várias pessoas, tanto dando aula na UNB, como pessoas que voltaram para fazer pós e tal, como o público mudou, como os alunos, né, a UNB está diferente, e acho que é interessante esse olhar de novo, e agora com um novo governo, porque você traz o teu filme, ele é muito parecido e muito datado, né, com um olhar meio Bolsonaro, não que a gente esteja no governo, mas ele ainda está naquele reflexo ainda, as pessoas ainda estão naquele reflexo. Então, isso para mim seria interessante, de repente, esse novo capítulo, né, essa nova né, parte da tua série, novo episódio, sairia para um novo caminho, sabe, assim, uma nova possibilidade, porque isso a gente tem voltado. Eu, por exemplo, no curso de cinema do IESB, voltei a escutar alunos do FIES, entendeu? Voltei a escutar isso, coisa que eu não estava escutando, né? Então, já tem algumas coisas já estão começando a acontecer. Então, eu acho isso super interessante. Concordo com a Carol, assim, o teu filme me pega muito. Quando você começa, quando você traz a ideia do som, eu gosto daquela brincadeira quando você fala assim, isso aqui é o som que é daqui para Planaltina. Então, eu acho isso super interessante. Só que depois, você, no meu olhar, parece que você larga esse discurso e você entra num formato onde você blocou, sabe? Você trouxe a temática, que não é uma temática extremamente engessada, porque você vai e volta em alguns momentos, e dentro desses blocos existem depoimentos que por mim são desnecessários, que não me acrescentam, sabe? Que acabam me deixando ele um pouco mais, não vou nem falar cansativo, mas um pouco mais longo, sem a necessidade de ser longo, tá? Então, assim, estou falando isso, João, porque eu gosto do seu filme. Assim, eu acho que você tem muita coisa bacana. Você é um cara super, super talentoso. Eu acho que isso é interessante, você dar essa olhada, assim, você, né, pensar um pouco sobre isso e de repente trazer essa coisa do que realmente são as entrevistas que eu quero agora, o que eu posso tirar desse material, o que eu não quero, sabe? Então, o que eu posso trazer de novo, quais são as outras coisas que eu posso colocar nesse documentário para justamente ter um produto um pouco mais bem acabado. Não vou falar acabado, porque parece que não está acabado, você tem um produto fechado, né? Mas me deu essa sensação, tá? Em relação ao seu material escrito, muito interessante. Você, no começo, eu achei que você ia... você fala de um jeito, você escreve de um jeito, parece muito que você está conversando com a gente, e é interessante que no início você não separa, né? Então, se você não colocou objetivo, você não entrou em introdução, você não colocou justificativo, e aí fica uma conversa com a gente que é interessante, mas ao mesmo tempo você coloca lá o objetivo desse documentário, sabe? E que parece o seu filme, ao mesmo tempo parece que você fica no meio do caminho, assim, ao mesmo tempo que você quer ter um discurso completamente livre, de não ter direção e tal, não sei o quê, ao mesmo tempo você bloca o seu documentário, ao mesmo tempo que você quer deixar um texto livre, correndo, assim, sabe? E aí, de repente, você entra com um objetivo específico, sabe? E aí você acaba fazendo isso. Eu acho que isso dialoga com os dois lados. No seu memorial tem algumas questões simples de referencial teórico, né? Tem umas 2 referências que você não coloca, né? Os referenciais corretos, né? E fica um pouco assim. Mas eu
Acho que isso não pesa muito, são só alguns detalhes, questões mais técnicas e mais acadêmicas, tá? Mas eu acho que tenho, assim, talvez, não sei, né, se você tivesse trago uma proposta primeiro de 15 minutos, 20 minutos, ou então de um filme um pouco menor, falando que esse era o embrião para novos, né? Assim, não que vai te reprovar ou não, você está completamente provado, o seu trabalho é super bom, o seu filme é super bom. O Mike já falou que não, mas eu já estou aqui para te defender, não se preocupe, entendeu? O Mike está aí, entendeu? Porque ele gosta de você, ele quer ficar com você ainda, mas isso não vai acontecer, tá? Mas é só para você ter a ideia do seu trabalho. Eu acho que esse é um filme que realmente vale a pena você continuar, né? Inclusive ganhar financiamento do FAC, eu acho que isso é uma possibilidade bem bacana de você trabalhar em cima dele. É isso, professor Mike. Muito obrigado, professor Paulo. Olha, não sei qual comentar. Bora lá, João, agora é com você. Tem várias perguntas, né, que foram feitas. No momento de argumentar, defender se você mantém o preconceito com o DOC ou não, e todas as outras questões aí. É com você agora a palavra. Obrigado, professores. Eu acho que eu tenho uma desconexão com o cinema. Assim, eu acho que o meu maior problema assim é que eu não me conecto muito com o cinema. Eu sempre fui mais do audiovisual do que do cinema. Aí toda a minha estética, eu acho que ela conversa mais com a internet, mais com, tipo, eu consumo muito podcast de humor. E aí, mesmo que mantenha aquela seriedade, aquele foco no tema, meio que tem aquele. Você tem que ter aquele momento de respirar que às vezes não acrescenta nada, mas ele é focado nisso. E aí eu acho que o meu público-alvo é o público geral mais focado em estudantes e focado em quem só quer, talvez, passar o tempo com alguma militância. Esse é um negócio, assim, que eu, eu trago muito, assim, da minha experiência, que às vezes você só, talvez, precisa reclamar do mundo um pouco. E aí o documentário serve tanto como um desabafo de pessoas, como como é que é mesmo? Tem um negócio grego assim que, tipo, você expurga o catarse, como uma catarse dos estudantes. E aí o que eu acho assim é que faltou especialistas. Como estudante assim, de documentário, faltou especialista para fazer ele expositivo, assim. E aí eu queria tanto. Eu até escrevi no memorial que eu queria fazer ele como uma ópera, assim. Trazer o pessoal básico e aí depois trazer experiências concretas com o negócio e depois trazer especialistas. E aí isso seria a blocagem específica e isso seria o toque da direção. Eu tive duas direções, seria essa divisão e seria gravar plano contra plano nas entrevistas. Que eu me limitei porque era para fazer um documentário bonito. E aí eu realmente sou desconectado da imagem um pouco porque a imagem tá ali só para você ouvir na internet um pouco. Porque muito é consumido atrás sem você assistir o conteúdo em si. Eu sei que existem pessoas que assistem vídeo do YouTube, mas é muito por fora, assim. É tipo novela que você só bota no fundo e é isso. Mas, dependendo, dá pra fazer uma coisa mais bonita, assim. Tem imagem de arquivo, assim, que eu só não achei onde encaixar. Porque sei lá, eu acho que eu valorizei mais a imagem do povo, porque eu gosto de ver rostos. Mas tem imagem de arquivo, assim, que eu só não consegui encaixar. Mas isso aí fica pra uma minissérie, assim, que eu acho que é um formato que acho que dá pra fazer, que é vários episódios, cada um tratando de uma coisa. E é isso. Eu gostei da ideia do Paulo de trazer atualidade. Acho que talvez seja interessante gravar, tipo, daqui a um ano e meio e complementar, assim. É isso. Professores estão satisfeitos?
feitos, querem reportar alguma coisa que ficou em aberto, querem... Pode falar, Paulo. Poxa, se você botar especialista, eu acho que o filme vai ficar horrível. Vai ficar uma cara de, sabe... porque assim, o que eu acho que o teu documentário é legal, o que mais bacana são os depoimentos das pessoas que viveram isso, que estão lá no processo. Aí você bota alguém para conceituar, para trazer, eu não sei, minha visão, eu acho que eu tenho, assim, eu estou no estúdio, né, eu trabalho com vídeo educativo e eu volto e meia eu tenho que botar um especialista, porque eu tenho que dar um ponto, eu tenho que dar um olhar. Então, eu sou muito assim, tenho muito medo de especialista e acho que o seu grande barato do seu filme é a voz do... E assim, é um estudante falando com outro estudante, porque tem um plano teu lá. Foi muito engraçado, você estava sentado do lado da pessoa que você estava entrevistando e eu estava lá escutando e tal, aí acabou que eu falei, ué, mas ele tá, sabe, ele parecia que era um doido, porque você colocou duas pessoas muitas vezes, de vez em quando eu te localizei, então assim, é tão um estudante conversando com outro estudante que está no mesmo processo que todo mundo, e de repente você bota um especialista para, não sei, para criar uma razão, eu fiquei com medo. Mas o esquema do especialista é que você não nota que é especialista. A menina da BSE, a Carol elogiou, ela é especialista. Ela é do núcleo de autismo da UNB. Ela é líder de vários movimentos militantes. Mas assim, não dá pra saber. Esse é o ponto, assim.